Eu não vou pular a parte da apresentação, que a gente já fez mais cedo, e no sábado a gente também vai se apresentar como família. É, esse estudo, né, uma série de estudos sobre disciplinas espirituais, alguns chamam de práticas devocionais, práticas espirituais ou disciplinas espirituais. Tudo é a mesma coisa, assim. Eu gosto da palavra disciplina porque já traz muito em si o que a gente precisa para manter essa vida cristã aqui. Então, vou falar de disciplinas espirituais, mas se você vê de outras formas com outros títulos, é a mesma coisa, tá? E o pastor mandou o PDF, eu não vou ler tudo, não vou entrar em todos os pontos, porque na verdade esse estudo ele é baseado em 2 livros que falam bastante sobre as disciplinas espirituais. Depois eu mando para o pastor a referência para se vocês quiserem procurar e achar na internet para comprar, enfim, ou baixar. Mas é interessante começar falando que os propósitos são os seguintes: não é para tornar a vida miserável, mais alegre. Tem alguns pontos que a gente vai trabalhar, como o jejum, né, nos próximos dias aí, que é uma disciplina que às vezes traz consigo essa prática de quando eu faço, todos logo percebem, quando eu faço, eu tô mal, né? Eu estou fazendo, pedindo uma atenção. E não é essa a ideia da disciplina espiritual. É fazer de maneira que a disciplina seja individual, para o meu entendimento do que eu preciso como um cristão, como um discípulo de Jesus, mas não é algo para ficar anunciando de nenhuma forma, nem falando, né? Como a gente pode ver na Bíblia aí, olha, eu oro mais que fulano, eu faço isso, eu faço aquilo. Em Mateus, Jesus vai trabalhar essa questão dos fariseus que faziam para serem notados. Então, as disciplinas, elas vão contra isso. Então, não é para medir espiritualidade de ninguém, comparação com ninguém, e muito menos fazer com motivo de receber elogios ou alguma gratificação por isso. É fazer sabendo que a necessidade é minha. Eu, como miserável, eu, como pecador, eu preciso disso para estar mais próximo de um Deus que quer estar próximo. Mas aí a minha parte também precisa ser feita, né? Graças a Deus temos o livre-arbítrio, e às vezes tem brincadeiras de falar, né? Seria mais fácil se eu não tivesse, porque eu não ia errar. Mas também não seríamos humanos, né? Não teríamos sentimentos, emoções, escolhas, e não seríamos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso nós temos essa opção da escolha. E aí a gente vai trabalhar essa ideia de por que fazer, quais os propósitos. Então, muitas coisas podem ser que passem para alguns de nós, né, individualmente, como essa eu toquei, então que bom, continue. Essa eu preciso melhorar, então é o tempo de melhorar. Essa eu não fazia, então tem que aplicar. Então é um estudo, uma série de estudos para avaliação pessoal. Costumo dizer, não só nessa ministração, mas em outras, que a tendência, e assim, errônea, é eu pensar logo em outra pessoa que deveria ouvir aquilo. Né? Então, assim, se é numa questão em amor de, nossa, seria tão bom essa pessoa, ok. Mas se vai naquela, fulano tinha que estar sentado aqui nessa manhã, porque isso vai direto para aquela pessoa. Aí não, porque nós estamos aqui, essa mensagem gravada vai chegar a outras pessoas, o PDF pode chegar a outras pessoas, a gente não sabe, né? Vamos lançar o pão nas águas aqui essa manhã e vamos deixar Jesus levar. Mas tomar esse cuidado de entender que se eu estou aqui, se eu estou ouvindo nessa manhã e a começar em mim, então, é para uma avaliação pessoal. Então, guarda o coração nessa de fulano e fulana. Vamos pensar em nós, tá? Nós aqui aprendendo. Não é para nos aprisionar, mas para nos libertar. É importante pensar sobre isso, porque, às vezes, a disciplina pode trazer uma ideia errônea de que é uma coisa que vai me aprisionar. Então, eu vou deixar de fazer tal e tal coisa que eu queria, porque eu tenho que naquela obrigação. Tem dias que uma ou outra disciplina espiritual aqui vai ser realizada justamente na disciplina. Eu tenho que fazer, eu entendo que é o melhor para mim, eu entendo que é vida para mim. E não necessariamente eu tenho vontade de. Porque a gente, por exemplo, claro que trazendo para um exemplo assim, menos importante do que a disciplina espiritual, mas uma das disciplinas, por exemplo, cuidar da saúde. Tem dia que eu não quero comer saudável, tem dia que eu não quero ir na academia, tem dia que eu não quero ir caminhar, tem dia que eu não quero tal coisa, mas eu preciso. E a gente costuma falar, né? A vida de adulto é fazer o que precisa, não necessariamente o que quer. E a gente está falando aqui ou para cristãos maduros ou que estão caminhando no processo do amadurecimento, que querem ser adultos, cristãos adultos. Então é fazer o que eu sei que precisa ser feito e não necessariamente o que a minha carne deseja, porque para trabalhar às vezes no frio, né? Naquela neve eu só ficava pensando, o pessoal que levanta cedo aqui para trabalhar ou para ir para a escola, quão difícil deve ser, mas tem que.
Não tem outra opção. Seria bom ficar no quentinho, mas eu não posso. Então, a disciplina ela vai trazer libertação e mostrar a liberdade, porque a gente vê biblicamente que é a verdade que nos liberta. E a disciplina espiritual vai nos trazer em contato cada vez mais com a verdade em Cristo. Isso vai nos libertar. E não nos limita. Então, eu vou ser um cristão maduro, então eu vou ser melhor no sentido de mais parecido com Jesus. Não vai me limitar nas minhas próprias limitações, defeitos, pecados, mas pelo contrário, vai me fazer vencê-los, tá? Então, a gente vai falar sobre oração, jejum, estudo da palavra, solitude, comunhão, se eu não me engano, meditação na palavra, e eu quero pontuar aqui, 7 armadilhas das disciplinas espirituais. A tentação de transformar a disciplina em lei. Então, ser o fariseu, né? Muito rígido. E eu lembro que no seminário, uma vez, o meu pastor daquela época, né? Ele falou o seguinte: Igor, você é muito rígido. E aí eu não entendi comigo mesmo, ele estava falando, né? E eu não estava entendendo. Ele falou assim: imagina uma coluna de concreto. Se ela tem que se dobrar um pouquinho, né? Se inclinar um pouquinho, não vai conseguir, vai quebrar. E você é tão rígido com você mesmo em exigências que Deus não está fazendo, não está te pedindo, que você, na hora que precisa se inclinar um pouquinho para um lado ou para o outro em função de você ou de outros, você vai quebrar. E é isso que está acontecendo. E é o que estava acontecendo comigo emocionalmente. Então, isso nunca eu tinha ouvido antes. E quando eu ouvi, foi uma libertação. Para mim, na minha mente, entender que, às vezes, o meu planejamento, na minha rigidez, vai sair do controle, não vai ser daquele jeito, entre outras coisas. Então, não ser essa pessoa rígida que transforma em lei para julgar e condenar. Nem a si mesmo, muito menos o outro. Tá bom? Falta de compreensão das implicações sociais. É uma coleção de exercícios piedosos, ou seja, vai me fazer ser um servo melhor. As disciplinas me ajudam e me ajudam a ser um servo para a minha comunidade. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. É uma frase simples, aí, mas que traz muita coisa consigo. Então, os meus dons, as coisas que Deus me confiou, são para o outro, para abençoar o outro, não para mim. Então, essa falta de compreensão traz esse problema de achar que as disciplinas vão ser benéficas só para mim. E não, começam em mim e jorram, né? Precisa transbordar para o outro. Ver as disciplinas como virtuosas em si mesmo. É um erro isso aqui, no sentido de, está escrito aqui, as disciplinas não têm virtude ou honestidade em si, não contém justiça, tudo isso vem de Cristo. Para eu não começar a pensar que porque eu oro tantas vezes, porque eu jejuo, porque eu faço, e voltar para mim. Então, isso é uma tentação. O diabo vai tentar transformar isso que é uma bênção em algo ruim. As disciplinas serem algo que voltam para si mesmo, para você mesmo, e não pode. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Cristo, tá? Outra armadilha, tendência de focar nas disciplinas em vez de focar em Cristo. Então, eu começo a pegar isso de novo, para voltar para mim. O maior vilão aí dessa disciplina pode ser voltar para si mesmo, pensar em você mesmo. Não pode, tá? Tendência de isolar e exaltar uma disciplina, levando à exclusão ou negligência das outras. Escolher a que eu quero, a que eu gostei mais. Então, eu vou lá, seleciono uma prateleira, essa é oração, ok? Leitura nem tanto, porque eu não gosto de ler, então eu não vou ler a Bíblia. Então, não pode ser assim. É tudo, né? Com Deus ali 100% ou é 0%, né? O jogo com Deus ele é 100% ou é 0%. É tudo ou é nada. Então, não dá para ser morno, não dá para ficar em cima do muro. Outra coisa, tendência é pensar as disciplinas esvaziam os meios da graça de Deus. Elas não são punições. Eu não faço porque eu errei, aí então eu orei um pouquinho, porque eu li a Bíblia porque eu errei, aí Deus, por causa disso, me perdoou. Então, não é o que eu faço. Não pode, de novo, não pode voltar para mim. E não é porque eu estou sendo disciplinado, fazendo as coisas, que então vou alcançar a graça de Deus. Não é sobre isso. A graça de Deus é sobre Ele, é o caráter dEle. Nada tem a ver com a gente. Nada que eu faça me faz merecedor disso. E o último, a tentação de estudar os temas sem vivenciá-los. Então, bem fariseu, né? Decorar, saber tudo. Se me perguntarem, eu sei falar tudo, mas não faço. Então, melhor é fazer, tá? Do que falar. A espiritualidade, que é o ponto que a gente vai trabalhar agora, um dos pontos eu preciso de um relacionamento com Deus para ter um bom relacionamento com as pessoas. Eu uso o exemplo de uma pessoa específica, claro que eu não vou citar nome, mesmo vocês não a conhecendo e provavelmente nunca a conhecendo, mas essa pessoa, eu estava
num determinado momento da vida lá, exercendo a função, enfim, o chamado missionário, e essa pessoa, ela orava muito mais do que eu. Ela tinha um tempo de oração, sozinha, né, num momento isolado dela lá. Só que, o que acontecia? Era eu e mais 3 pessoas da equipe, e essa pessoa, tenho o costume de acordar muito cedo. Então, não porque eu gosto muito, não porque isso acho melhor, mas acontece, eu acordo cedo. E aí eu tinha o hábito de fazer o meu devocional de manhã, já estava acordado cedo. As outras pessoas da minha equipe, como acordavam mais tarde, faziam em outros horários do dia. Essa pessoa específica que eu estou falando, ela acordava também cedo. Então, ela me via, quando passava, fazendo a minha devocional. Então, ela tinha um relacionamento ok comigo, bom comigo. Com os outros que ela não via fazendo, então ela julgava que não faziam, ela não tinha um bom relacionamento. Inclusive, quando eles se ofereceram para orar por essa pessoa, porque ela ia viajar para um país difícil, ela falou assim, não preciso da oração de vocês. Ela teve essa atitude. E ela passava muito tempo em oração, muito tempo em adoração, no tempo isolado, mas o relacionamento dela com os outros era péssimo, porque ela tinha essa dificuldade de entender que ela não estava melhor, ela não era melhor. E se ela via alguma dificuldade em outros, como deve ser a nossa atitude, ajudar. Então, puxar para junto, puxar para perto, não isolar, e não falar assim, não, sua oração, não preciso, já estou muito bem. Então, cuidado em relação a isso, tá bom? A gente vai ver aqui que Jesus falou assim para Natanael, eu te vi. E é interessante pensar que quando ele fala isso, ele estava debaixo, está escrito aqui, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, tá? Debaixo da figueira, que era um lugar que geralmente os judeus tinham para meditação, oração e reflexão. Então, ele estava no momento da disciplina espiritual dele, e Jesus fala para ele, eu te vi. Claro que Deus não me vê, Jesus não me vê somente quando eu estou orando ou lendo a Bíblia, mas é o momento da comunhão, é esse vi de eu te percebi, eu sei quem você é, eu vi o que você está fazendo, ou seja, eu vi você me buscando e eu estou aqui para você, né? Bateu, abriu, buscou, encontrou. Então, a espiritualidade, ela não é para ser medida nos nossos parâmetros. Eu não posso julgar um ou outro, publicamente eu posso ter algum tipo de julgamento, mas eu não posso usar a minha espiritualidade para medir os outros e abaixá-los, né? E deixar ainda mais para baixo, se é que estão. É trazê-los e ajudá-los. E aí e mostrá-los que esse momento individual é muito importante. Claro que estar juntos em comunhão, nos cultos, é um dos maiores prazeres da vida cristã, né? Cultuar junto com quem tem a mesma fé. Porém, a individualidade é necessária. Eu não posso fazer pelo outro aquilo que é somente para o outro fazer no seu tempo individual com Deus. Eu posso ajudar, que né, uma criança ajuda a caminhar, pega na mão, vai ensinando, começa a engatinhar, até chegar a caminhar balançando, até caminhar normalmente. Então você ajuda, ok, mas tem que haver essa evolução da caminhar. A pessoa tem que perceber. E uma outra coisa importante vai ter esse momento de alguém te discipular, você discipular outros, porém vai largar a mão em algum momento, precisa largar a mão em algum momento. E aí a gente passa pela situação de eu não tenho alguém na minha casa, na direção do louvor, falando, feche seus olhos agora, levante suas mãos agora, cante comigo. Eu não vou ter alguém na minha casa falando, a hora de ler a Bíblia, a hora de orar. Na época do seminário, eu estudei 2 anos em Minas Gerais, era internato, a gente tinha horário para tudo, disciplina, inclusive no dia a dia. A gente fala que os que não foram servir no quartel, que foi o meu caso, né, foi dispensado, aprendeu muita coisa lá no seminário, porque era uma disciplina assim, mais rígida também. Então, para acordar, para tomar banho, enfim, para tudo tinha horário, eram 300 pessoas, então precisava ter toda a disciplina, senão não funciona, né, não anda a máquina ali. E aí a gente tinha horário para tudo, da oração em grupo, da oração individual, da leitura dos livros que tinha que ler para estudar, da leitura da Bíblia, tudo tinha horário. E aí quando estava começando a caminhar para o final, a gente ouvia muito assim, olha, agora vocês vão ter que caminhar com vocês, porque não vai ter o discipulador, o pastor lá, pegando pela mão, falando, olha a hora, acorda, vai ler, orar, vai ler a Bíblia, vai oração em grupo, oração em línguas, o que seja. Então, é necessário a gente perceber que esse momento em que Jesus está falando que eu te vi, é um desejo também dele, ter essa comunhão com a gente. Então, a espiritualidade vai ser conectada a isso, ao meu relacionamento com Jesus. O passo que eu dou, e aí quando eu dou esse passo, perceber, ele já tinha dado o primeiro passo. De novo, não é sobre mim. Se eu vou, o próprio desejo vem dele. Então, tudo vai voltar para ele, em glória para ele, tá bom? O plano original, a questão do que Deus queria como relacionamento principal com a humanidade, no caso, biblicamente com Adão e Eva, tinha esse tempo até o pecado chegar e destruir todos os tipos de relacionamento.
da pessoa com Deus, da pessoa com outra pessoa, inclusive com a natureza, né? Espinhos, abrolhos, tudo que nasceu após o pecado. Até a natureza sentiu isso. Então, tudo que era para somente beneficiar começou a não mais. Mas a gente sabe que depois dessa morte, né? A queda, né? Nos estudos assim, teológicos, a gente trabalha a queda. Ali, a partir daquele momento em que teve o pecado, a consciência de pecado, ali tudo mudou do plano original. E Jesus veio para restaurar isso. Então, a possibilidade que João 3,16 vai trazer para nós é em Jesus voltar ao plano original de Deus. E aí desfrutar dessa espiritualidade que é a comunhão com o Pai. Desde o início, era o que ele queria, era o plano original. E a gente sabe que ele também não foi pego de surpresa. Antes da criação do mundo, Jesus já havia se oferecido como libação, como sacrifício para nós, sabendo que um dia eu e você iríamos virar as costas para ele e ele está resgatando. Tá bom? Então, assim, de novo, sobre ele, tudo volta para ele. Então, para saciar essa ira santa de Deus, que não pode ter comunhão com o pecado, Jesus veio, se apresentou e aí por nós se entregou, enfim. E hoje temos essa possibilidade da comunhão, da espiritualidade restaurada por causa de Jesus. E a outra prática espiritual, que é adoração e louvor, eu vou trabalhar os pontos específicos aqui, você tem aí no celular provavelmente, mas é entender, e aí pode ser uma coisa muito simples, mas que a gente precisa sempre relembrar, sempre trazer à tona, que a adoração, o louvor, ele pode ser entregue a outra pessoa. Louvor é elogio. Então, quando eu elogio a excelente comida que a gente come aqui, né, que é arroz e cozinha, o pastor, a esposa dele, o meu cabelo que também aqui, ó, tá lindão por causa da pastora Maiá, não foi só o pastor Carlos, eu também entrei na fila e foi um ótimo resultado. Eu estou elogiando, eu estou louvando essa ação deles. Isso pode acontecer. Isso deve acontecer, né? Esse elogio, ele estimula, elas não vão receber como para elas, mas eu vou declarar, eu vou falar. É assim como a gente deve fazer um com o outro. Porém, a adoração, aí é um serviço que eu presto somente a Deus. E a adoração, ela pode estar envolvida com música? Pode. Inclusive no seminário, quando eu estudei, era louvor, adoração e teologia. Então, tinha toda essa ideia de se preparar melhor, se equipar melhor, para servir o melhor, para Deus e para quem está ouvindo. Então, o meu dom sempre servindo também o outro. Então, a adoração, ela pode envolver a música, mas não é isso. Não se resume a isso. Porque, de novo, eu não tenho ministério de louvor na minha casa quando estou lavando louça, lavando banheiro, lavando a roupa. Ou quando estou namorado, tá lá cansado, querendo ir para casa. Não tenho o pessoal falando, vai, levanta a mão, vai, fecha o olho, vai, adora, vai, declara. Então, por ser uma disciplina espiritual, você vai fazer como uma ação que você tem entendimento do porquê e para quem. E aí, você pode colocar uma música na sua casa, claro, ajuda muito a criar esse ambiente de adoração que a gente fala. Porém, voltando a questões básicas, mas que precisam ser relembradas, é com a vida. É para ser com a vida. De nada adianta ter essa declaração no dia de culto aqui, quando alguém está me liderando para isso, se o meu dia a dia lá na padaria, se o meu dia a dia no Nepal, se o meu dia a dia cortando o cabelo, não adora Jesus também, não exalta ele também. Se as minhas férias não são também para isso, de nada vai adiantar. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, enfim. Qualquer ação deve ser em adoração. E aí o finalzinho, só que eu vou trabalhar na parte 4, são as formas de adoração. Antigamente, na igreja primitiva, era a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, as orações, cânticos, dons e uso do corpo. Tudo que a igreja fazia, desde a ação social, a adoração, ao culto prestado a Deus, a liturgia, era para adoração a Deus. E assim deve ser para nós também. Aprender que esse princípio de compartilhar, de comunhão, aqui na IMEL vocês... a gente acompanha, assim, depois de ter vindo, a gente acompanha sempre pelas redes também, vê o pastor manda os informativos, a gente vê pela rede social, como é lindo ver que o entendimento de servir a comunidade é algo muito presente aqui. E aí vai ser esse louvor que vai chegar, esse elogio que vai chegar de autoridades que não são cristãs, mas que veem essa realidade. Então é por amor que vamos ser conhecidos, não é pela melhor técnica, pela melhor voz, pelo maior valor entregue em oferta, dízimo, mas é pelo amor. Nós seremos conhecidos por aqueles que não conhecem Jesus, seremos conhecidos e reconhecidos como cristãos, os pequenos cristos, somente pelo amor. E aí é o amor
que, claro, que abraça, que cuida e que não deixa permanecer num estado de miserabilidade, num estado ruim, num estado de caminhando para a morte no pecado, mas mostrando a adoração a Deus, mostrando a salvação. Então, a adoração não pode ser nunca sobre mim, sobre a igreja, sobre o que a gente realiza. O louvor, sim, mas a adoração vai usar esses recursos para exaltar a Deus. E aí outros verão e outros virão. E aí a gente vai ver pessoas sendo tocadas, e cristãos ou não cristãos, mas sendo tocadas por aquela adoração que é prestada, não somente pelo levantar as mãos ou fechar os olhos quando alguém me direciona a fazer, está tudo bem com isso, o líder de louvor está para conduzir e facilitar a igreja em adorar a Deus, mas fora isso também, todo o restante dos meus dias, né, da minha semana, por exemplo, tirando 1h30, 2 horas semanais do culto, o que sobra? Como eu faço? Como eu adoro? E para finalizar, tem lá na última página, eu fechei aqui, desculpa. Na última página tem escrito o que é, então, né? Se a gente falou sobre o que não é, o que é a adoração? A adoração não é somente cantar as músicas a Deus com olhos fechados e mãos levantadas com as luzes apagadas, enfim, o que a gente faz. A adoração é salvação, sacrifício, obediência, separação do pecado, consistência e expressão. Tem referências bíblicas ao longo do PDF, que depois você pode estudar em casa, como um dever de casa. Eu, como professor, sempre dou dever de casa. Então, o dever de casa vai ser você ir pelos versículos, caminhando no tempo que você tem, estudando mais profundamente. Vou encaminhar os livros para o pastor depois. E qualquer dúvida que você queira perguntar, tem acesso também. O pastor tem o nosso WhatsApp, tem o Instagram, pode perguntar. E o tempo que a gente está aqui pessoalmente, mas depois vai ser um prazer também poder ajudá-los no que puder e servi-los da melhor maneira. Tá bom? Então, à noite e na próxima quarta, manhã e noite, tem outras disciplinas que a gente vai passar rapidinho, mas para dar um gostinho para vocês se aprofundarem individualmente. Tá bom? E depois, se precisarem de ajuda também, estou aqui para ajudar. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Igor. Nós, como filhos de Deus, né, nós queremos crescer no relacionamento com Ele, de amor com Ele, né? Não é por obrigação, não é porque alguém pediu, porque está precisando, né? Mas é porque nós amamos o Senhor, queremos conhecê-lo mais e fazê-lo conhecido também. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus. Depois a gente continua com os pedidos de oração, né? Pai Celeste, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela revela o Senhor, quem o Senhor é, revela quem nós somos, a nossa necessidade de ter essa ligação com o Senhor, e nós agradecemos porque Jesus realmente tem nos agraciado, sendo o caminho, a verdade, a vida para nós, e por causa dele nós podemos ter esse relacionamento com o Senhor como filhos amados. Então te agradecemos porque as Escrituras Sagradas também nos mostram a maneira como devemos viver neste mundo atribulado, com tantas distrações. Queremos crescer no nosso tempo de louvor, adoração ao Senhor, nas práticas espirituais, ó Deus, o tempo de orar, jejuar, meditar na Tua palavra, de ter esse tempo de contemplar o Senhor, de estar a sós contigo, de poder compartilhar o que recebemos do Senhor para com aqueles que ainda especialmente não Te conhecem. Então, muito obrigado, porque nós temos esse tempo também de nos reunirmos regularmente, temos esse tempo de oração, é pouco tempo, mas é um tempo que nós queremos fazer assim com qualidade. E Te agradecemos pela vinda do Igor, da Ruth, do Arthur, da Lara, Senhor, que possamos ter tempos bem especiais juntos. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse material, né, em PDF que o Igor comentou, eu vou compartilhar nos grupos, aí depois você pode baixar, imprimir, né, e ler, especialmente pegar as referências bíblicas também, né, para a gente poder estar aproveitando o máximo. Então, hoje à noite também a gente vai ter esse tempo, né? Estamos gravando, mas nada melhor do que você estar aqui presente. Né? Esse é o intuito e a bênção da gente poder estar
conhecendo pessoalmente irmãos amados que estão em lugares distantes, que a gente não poderia talvez ir, mas Deus traz para nós, né? Seja presencialmente, seja virtualmente, né? Né, irmã Marina? A gente tem tido esse privilégio, né? De ter contato. A gente quer aproveitar ao máximo. Dia 20, queria pedir oração também, né? Pela vinda do pastor Daniel e Celina. Eu conversei com eles agora também e estão tentando assim, desfazer de tudo, tá numa correria só, mas estão muito em paz, né? Especialmente porque resultado do exame, da biópsia, daquela lesão que tinha na laringe da Celina, foi constatado que não é câncer, né? Então é 100% que ela está em condições e vão estar vindo para cá, né? Acho que um pedido de oração também que a gente podia colocar, eles chegando aqui, então eles vão chegar no dia 24, lá em Haneda, eles vão encontrar com alguns amigos lá em Tóquio, e eu e Taiko nós vamos na sexta-feira, então no sábado a gente vai encontrar com a Armando e Marina, né, Armando? Depois de bastante tempo, a gente vai ter um tempo bem especial com eles, lá em Yatio, e à noite lá na casa da Glaucia em Ichihara, que dá uma distância de uns 40 quilômetros. Então, trabalho lá em Chiba é bem mais difícil, nesse sentido de que os irmãos estão espalhados em várias cidades, em distância de 30, 40 minutos, então é muito difícil de você juntar, né? Aqui a dificuldade é do horário, a dificuldade lá é a distância, né? Então, a gente precisa orar também para que Deus levante mais trabalhadores, né? Alguém que possa estar retomando os trabalhos lá na região de Chiba. E aí domingo a gente vem para cá, né? E aí uma necessidade que pastor Daniel e Celina têm é de encontrar uma residência, né? Eles não vão morar aqui porque a Celina tem um problema no joelho, né? Então subir essas escadas é quase impossível. E então vamos orar para que Deus abra, né, a oportunidade deles estarem numa casa ou no apartamento no térreo, né? No primeiro andar aqui no Japão. Então isso é um pedido de oração e tudo aquilo que eles precisarem, né? Assim, Deus seja Deus provedor como tem sido para todos nós, né? Tá bom? Que mais? Quem gostaria de orar por eles? Su, vem cá. Tem que ir aqui. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, por essa mensagem que aprendemos. Eu venho te pedir agora que o Senhor esteja cuidando, Senhor, desde já da viagem do pastor Daniel e da Celina, que o Senhor possa cuidar de cada detalhe, como o Senhor já tem feito, que o Senhor cuide, Senhor, das dores da Celina, que o Senhor possa restaurar por completo a saúde dela, para que ela possa vir bem genki para cá, e que o Senhor cuide, Pai, de todos os detalhes, da parte do avião, da viagem, que é bem cansativa também, que seja um tempo assim bom, e que eles possam chegar com saúde, e que o Senhor possa preparar também, Pai, indo à frente, no melhor local para que eles possam morar, porque eles vão ficar um tempo aqui, então que seja um lugar bom, que seja o primeiro andar, uma casinha, o que o Senhor preparar para eles, Pai, que o Senhor vai à frente preparando realmente o melhor, aquilo que for da Tua vontade, Pai. Cuida, Senhor, também da nossa igreja, e é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.